Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a tia Regiane está aqui para explicar para vocês as atividades de língua portuguesa do livro didático, certo? Esse aqui. Então vocês vão pegar o livro e vão acompanhar a leitura junto comigo. Eu vou começar pela leitura do texto da página 88. Vamos lá? Você vai ler o trecho de um diário pessoal. Que acontecimentos podem ser registrados em um diário pessoal? Vocês já sabem porque a gente já falou sobre esse conteúdo, né? Observe as ilustrações destas páginas. Qual será o assunto deste registro? O mês de setembro ainda não acabou. A lua já está minguando e está fazendo um pouco de frio porque faz 2 dias que o sol não aparece. Diário. Hoje aconteceu uma coisa que eu esperava há muito tempo. O Odorico, que é um papagaio do seu nonô, aprendeu a falar meu nome. Fazia um tempão que a gente estava ensinando, mas não havia meio do danado aprender. Eu acho até que era um pouco de birra dele, sabe? Ou talvez o Odorico só tenha aprendido a falar meu nome agora, porque só agora começou a gostar de mim. Como eu fiquei feliz com isso, diário. Ainda mais que foi sem esperar, sabe? Eu estava lá conversando com o seu nonô e de repente o bichinho começou. Serafina, Serafina, currupapo, papaco, Serafina, Serafina. E desandou a falar que não parava mais. Daí, eu é que fiquei muda. Imagine, mas foi só por 1 minuto. Quando a emoção diminuiu um pouco, corri até o puleiro, fiz um agradinho na cabeça dele e falei, dá o pé, Odorico. E ele deu, diário. Pela primeira vez, o papagaio do seu nonô falou meu nome e bicou meu dedo bem de levinho, como se estivesse me fazendo carinho também. Puxa, eu fiquei tão emocionada, tão contente, tão nem sei o que saí correndo da casa do seu nonô, sem falar tchau. Você acredita? E a primeira coisa que me deu vontade de fazer quando cheguei em casa foi contar tudo para você. Acho que você está se tornando importante mesmo. Quase querido. Esse é um texto da autora Cristina Porto, do livro Se Será Serafina, certo? Embaixo está escrito assim, tantas palavras. A palavra puxa indica ação ou exprime espanto, admiração ou aborrecimento. Depende da forma que a gente fala, o que a gente está querendo dizer. Os exemplos. Puxa a cadeira, menina. Está querendo dizer para puxar a cadeira, né? Puxa, a cadeira está pesada. Aí já está demonstrando espanto. Então, é a mesma palavra, mas tem 2 significados diferentes. Nos exercícios a gente vai ver por quê. Virando a página, nós vamos começar os exercícios. A página 90. Para compreender o texto. Um pouco de conversa. Número 1, tá lá, converse com os colegas. Porém, para a gente não estar nas aulas presenciais, a gente não pode conversar com os colegas. Mas, se você tiver o WhatsApp de algum coleguinha e quiser conversar com ele, mandar uma mensagem para trocar uma ideia, pode, ok? Letra A, quem escreve o diário? Ela não assina o diário, mas tem o nome dela lá no texto. Letra B, com quem essa pessoa está conversando? Nós já respondemos essas questões em outras atividades e vocês vão saber rapidinho com quem ela está conversando. Letra C, que acontecimentos são contados no diário? Aí você vai escrever para mim, que pode ser no caderno, porque não vai caber aqui no livro, né? Você vai escrever tudo que ela contou que aconteceu no diário. Compreensão, fique sabendo. O diário pessoal é o registro que uma pessoa faz de acontecimentos do seu dia a dia. A pessoa escreve sobre si mesma, contando o que fez ou o que lhe aconteceu naquele dia. O diário é como um amigo a quem se pode contar sentimentos, desejos, segredos. Por isso, geralmente é dado a ele um tratamento carinhoso, como querido diário. Inclusive, ela fala lá no diário, né? Parece que recentemente, faz pouco tempo que ela escreve nesse diário, porque ela até escreve lá, quase querido, né? E que ele está se tornando um grande amigo dela. Ela exprime esse sentimento lá no diário. Número 2. Por que
registrou no diário o que aconteceu com ela e o Odorico. Por que vocês acham? Essa é uma resposta pessoal. Por que vocês acham que ela foi lá escrever isso no diário? Número 3. Por que esse acontecimento é tão importante para a Serafina? Então, aqui tem duas opções. Vocês vão marcar um X na opção que vocês acharem que é a correta, que é o porquê que esse acontecimento foi importante para a Serafina. Vamos lá para a página 91. Fique sabendo. O diário pessoal apresenta indicação da data, a gente já sabe, né? A primeira coisa que a gente coloca no diário é a data. Depois, o registro de fatos marcantes ocorridos no dia, ou seja, aquilo que foi importante para você naquele dia, que aconteceu de legal. Tem gente que escreve tudo. Acordei, tomei café, fui para a escola, fui na casa da minha tia. Mas a maioria das pessoas escreve só os acontecimentos que carregaram com ela um sentimento, que foram importantes para elas. Expressão de pensamentos ou sentimentos sobre esse fato. Aí ela fala como que ela se sentiu diante daquilo que aconteceu. E por último, uso de linguagem informal. E o que é linguagem informal? A gente tem dois tipos de linguagem, a formal e a informal. A linguagem formal e a informal, a gente pode usar em diversos contextos. Tá? Por exemplo, usando abreviações, quando a gente fala de linguagem informal, a gente pode usar uma linguagem informal quando a gente fala assim, como que você tá? Olha, eu abreviei as palavras. Agora, se eu for usar uma linguagem informal, aí eu pego e falo assim, como você está? Na linguagem formal, certo? Tá vendo que eu coloquei certinho a palavra? As palavras, como você está? E se fosse informal, como que você tá? Ok? Quando eu uso a linguagem informal, para falar com os meus amigos, eu não preciso perguntar para os meus amigos, como você está? Né? Eu posso falar, como que você tá? E aí, né? Eu posso usar uma gíria. Mas se eu for falar com alguém que não é tão próximo a mim, ou alguém do meu emprego, alguma coisa do tipo, eu tenho que falar a linguagem formal. Como você está, ok? Número 4. Copie do diário 3 palavras ou expressões em linguagem informal. Como a tia acabou de falar, linguagem informal é quando eu estou conversando com um amigo, que eu não preciso falar tão certinho assim, ok? Então, você vai lá no texto e vai procurar. Eu vou dar um exemplo. Ela fala assim, uma parte do texto, fazia um tempão, né? Se eu estou conversando com uma pessoa que eu preciso usar uma linguagem formal, eu não vou falar assim, fazia um tempão. Eu vou falar, fazia algum tempo, né? Certo? Então, fazia um tempão é um dos exemplos que vocês podem colocar aí nessa resposta. Número 5. No início dos seus registros, Serafina escreve: o Odorico, que é o papagaio do seu nonô, aprendeu a falar meu nome. Fazia um tempão que a gente estava ensinando, mas não havia meio do danado aprender. Letra A. Ao escrever danado, a quem Serafina se refere? Quando ela fala danado, ela está falando de quem? Depois, o que pode significar danado nesse trecho? É uma gíria, né? Aqui ela usa uma gíria. O que significa a palavra danado nesse contexto que ela está colocando no texto? Letra B. Escreva outras palavras ou expressões que Serafina usa para se referir a Odorico. Então, lá tem muitas expressões que ela substitui o nome, né, do Odorico para poder falar sobre ele, o papagaio. Então, vocês vão colocar, assim como ela coloca danado lá para se referir ao papagaio, existem outras formas que ela pode ter colocado, como, por exemplo, dele. Tem uma parte lá no texto que ela fala a palavra dele, que ela está se referindo ao papagaio. E existem outras também, aí vocês vão colocar aqui. Sublinhe que você considera mais carinhosa. Quando ela se refere ao Odorico, qual que é a expressão, a palavra que ela usa que você considera que ficou bem carinhoso? Né, que ela gosta dele, realmente. Número 6. Releia o trecho. Puxa, eu fiquei tão emocionada, tão contente, tão nem sei o que saí correndo da casa do seu nonô, sem falar tchau. A repetição da palavra tão significa que Serafina ficou feliz ou muito feliz. Aí vocês vão marcar o X na resposta certa. Essas são as atividades do livro didático de língua portuguesa de hoje, ok? Vocês fazem, assim que tiver terminado, manda a foto para mim ou para a professora Nara, né? E para a gente poder fazer a correção, ok?
Tenham todos um excelente restinho de dia e até amanhã.